Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as ligações químicas, quais são essas ligações, quais são as suas principais características e em quais tipos de elementos elas podem ocorrer. É isso que a gente vai aprender aqui na aula de hoje. Então, só para colocar aqui como resumo, as ligações que nós vamos estudar é a ligação iônica, que ocorre entre metais e ametais de modo geral, mas isso tem exceções que a gente vai ver mais à frente. A ligação covalente, que normalmente ocorre entre ametais, e a ligação metálica, que ocorre aí via de regra entre metais. Então, o que são metais e ametais? Só para a gente recapitular aqui, na tabela periódica, nós temos aí os elementos conhecidos, os 118 elementos conhecidos, e eles estão divididos desta forma que você pode ver aí na tela. A maior parte dos elementos da tabela são classificados como metais. E aí, quando a gente fala metais, a gente está generalizando. Qualquer elemento desse aqui vai ter o comportamento e as características de um metal. Então, quando a gente falar de ligação iônica, é uma ligação que vai ocorrer, via de regra, entre metal. Então, a gente pode escolher qualquer um desses metais aqui, somente um metal e um ametal. Quem vem a ser os ametais aqui? São os elementos em amarelo aqui na tabela. Então, esses elementos são os ametais, incluindo aqui o hidrogênio. Então, ligação iônica vai ocorrer entre metal, que é um desses elementos em rosa aqui, e ametal, que é um desses elementos em amarelo. Então, é isso que a gente vai estar observando. Quando a gente fala da ligação covalente, ela acontece via de regra entre ametais. Então, a gente vai pegar dois ou mais desses elementos aqui da região amarela para analisar essa ligação. Os gases nobres estão aqui em azul, eles não fazem ligação química. Ok? Não fazem ligação química. Então, eles não vão aparecer aqui nos compostos iônicos, nem nos compostos covalentes e nem nas ligas metálicas. Então, relembrado isso, vamos aqui falar da primeira ligação, que é a ligação iônica. Então, por regra, é uma ligação que ocorre entre metal e ametal. Porém, a gente vai ver mais à frente, lá no final da aula, que existem elementos que a gente classifica por aquela tabela que eu mostrei como metal e ametal, mas entre eles não vai acontecer uma ligação iônica, pode acontecer uma ligação covalente. Então, são casos específicos, e aí existe uma forma mais detalhada da gente colocar qual é o tipo de ligação entre esses elementos. Mas, normalmente, no maior percentual dos casos, a ligação iônica ocorre entre metal e ametal. Um exemplo para a gente entender como que essa ligação acontece, qual é a sua característica, vamos trazer como exemplo aqui o metal sódio. Estou falando do metal sódio, mas poderia falar de qualquer outro metal daquela região da tabela. Então, sódio. Analisando, aqui é importante a gente analisar para entender como vai acontecer a ligação iônica. É fundamental você analisar como é a camada de valência desse metal. E para isso, a gente faz aqui a distribuição eletrônica. Essa distribuição eletrônica, o que a gente faz? Você vai pegar aqui o quantitativo de elétrons que o átomo apresenta. No caso aqui, o sódio tem número atômico 11, significa que ele tem 11 prótons e 11 elétrons. O que a gente faz a distribuição são dos 11 elétrons. Os 11 prótons estão no núcleo. Os 11 elétrons estão distribuídos pela eletrosfera. Então, são eles que a gente faz aqui a distribuição. Então, distribuindo aqui os 11 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, aqui já foram 10 elétrons, 2 mais 2, 4, com mais 6, 10, para 11, que é a quantidade que ele tem, falta 1, então finaliza aqui em 3s1. Essa é a distribuição eletrônica do átomo de sódio. E aí, analisando aqui a última camada, que é a camada 3, camada M, na última camada o sódio apresenta um elétron.
na última camada ele apresenta um elétron. E aí, esse elemento nessa característica, tendo um elétron na camada de valência, ele não existe. Na natureza, o sódio que nós conhecemos, ele não está nessa forma aqui com 11 elétrons, com um na camada de valência. Ele existe na natureza de uma forma que ele iguale a configuração de um gás nobre. E como é que é um gás nobre? O gás nobre tem 8 elétrons na última camada. Então essa é a característica que o elemento vai buscar, ficar com 8 elétrons na última camada, que nós chamamos isso de octeto completo. Então, como que o sódio vai adquirir 8 elétrons na última camada? A tendência, como ele só tem um, uma quantidade pequena, se ele tiver 1 ou 2 ou 3, se for outros elementos aqui que tenha 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência desses elementos é perder esse elétron. Ao perder esse elétron, o que vai acontecer? Não vai mais ter a terceira camada, então a última camada, a camada de valência do sódio, passa a ser a segunda. E a segunda tem quantos elétrons? Tem 2, com mais 6, 8. Então a segunda camada tem 8 elétrons, ele consegue assim igualar um gás nobre. Então dessa forma a gente vai ter o sódio que anteriormente estava neutro. Por que ele estava neutro? Porque ele estava com 11 elétrons e 11 prótons. 11 cargas positivas dos prótons e 11 elétrons, 11 cargas negativas. A partir do momento que o sódio precisa perder um elétron para igualar um gás nobre, ele perde essa neutralidade. Ao perder um elétron, ele permanece com os 11 prótons e agora fica com 10 elétrons. Com isso, ele fica com uma carga positiva, um próton a mais do que a quantidade de elétrons. Então, ele vai formar aqui um Na+, que é o cátion do sódio. Esse aqui é o íon positivo. Então, esse íon é o que existe aí na natureza. Quando a gente fala do sódio, ele é encontrado na forma ionizada, nessa forma aqui. Ele neutro não existe. Então, ele neutro não existe, então a tendência é ele perder esse elétron para ficar com 10 elétrons, igualar o gás nobre, ionizar, e dessa forma ele consegue existir na natureza. Agora, pergunta, para onde vai o elétron que ele perde? Esse elétron que ele perde, ele vai ser recebido por um outro elemento que tem a característica de ganhar elétron. No caso aqui, é importante você observar que essa característica do sódio, ela vale para todo e qualquer metal. Então aqui na tabela nós vimos os metais, vou voltar aqui, todos esses metais, se você for fazer a distribuição eletrônica de cada um deles ou analisar aí, todos eles têm poucos elétrons na camada de valência. O sódio só tem um elétron na camada de valência. A tendência dele foi perder aquele elétron. E isso vale para todos os demais elementos do grupo da família dele aqui na tabela. Então o lítio tem um elétron na camada de valência também, a tendência vai ser perder. Potássio também tem um elétron, rubídio, césio, frâncio. Todos eles têm um elétron na camada de valência. A tendência vai ser perder esse elétron e formar o cátion 1 positivo, com carga 1 positivo. Então essa é a característica que você pode generalizar. Todos os elementos do grupo 2 têm 2 elétrons na camada de valência. A tendência vai ser perder esses 2 elétrons e formar cátion 2 positivo. Então, de modo geral, os metais eles tendem a perder elétrons e formar cátions. Isso é uma característica geral dos metais. Agora, os ametais, que são os elementos em amarelo aqui, eles funcionam de uma forma um pouco diferente. Vamos entender lá como é a última camada de um ametal. Vou pegar como exemplo aqui o cloro para a gente analisar. Então, sódio, tendência a perder um elétron, formar um positivo. E o cloro, como é que funciona aqui? O cloro tem 17 elétrons, tem número atômico 17. A gente vai fazer aqui a distribuição eletrônica dos 17 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Então, fazendo essa distribuição aqui, nós podemos contar 2, mais 2, 4, mais 2, 6, mais 6, 12 e 12 mais 5, 17. Os 17 elétrons estão assim distribuídos para o átomo de cloro. E aí você analisa aqui a última camada, que é a terceira. Ela apresenta quantos elétrons? Apresenta 7.
Então, um ametal, que é o caso do cloro, vai ter uma característica diferente dos metais. Os metais têm poucos elétrons de valência, a tendência é perder e ficar positivo. Os ametais não, eles têm muitos elétrons de valência, no caso aqui tem 7 elétrons. Para igualar um gás nobre que tem 8, a tendência aqui vai ser ganhar elétrons. Então os ametais em geral, eles tendem a ganhar elétrons. Então ganhando aqui no caso, quantos elétrons? 1. Se ele tem 7, a tendência vai ser ganhar 1 para chegar a 8 e igualar a configuração do gás nobre. E ao ganhar 1, o cloro forma o ânion no caso, que é o íon com carga negativa Cl-. Aqui o menos é porque ele recebe 1 elétron. Se fosse 2 elétrons, seria 2-. Se fosse 3 elétrons, seria 3-. E assim por diante. O sódio também. Ele perde um elétron apenas. Então ele fica em A+. Se perdesse 2, ficaria 2+. Se perdesse 3, ficaria 3+, e assim por diante. Então esse é o raciocínio que você deve entender quando a gente fala de ligação iônica. Você sempre vai ter aqui a figura de um elemento que perde elétrons para formar cátions, e normalmente esse elemento é um metal, e você vai ter a figura de um elemento que vai receber esse elétron, que no caso normalmente é um ametal, que vai formar aqui o íon negativo. Então o composto formado entre sódio e cloro é um composto que vai ter característica de ligação iônica. Então, como é que se dá a ligação iônica? Só para a gente conceituar aqui certinho. Na ligação iônica, você tem um elemento que perde elétrons, que é esse, que é o sódio. Ele perde o elétron e o cloro ganha esse elétron. Então, veja aqui, ó. Aqui está o esquema desenhado. O cloro apresenta 7 elétrons de valência, que são essas 7 bolinhas verdes aqui, ó. 2, 4, 6, 7. Tem 7 elétrons de valência. E aí o cloro vai ganhar mais um elétron, que é para chegar em 8 e igualar o gás nobre. Esse elétron que ele ganha é o que o sódio perdeu, precisou perder. Por isso que está em vermelho aqui, ó. Então dessa forma, tanto o sódio fica igual à configuração do gás nobre, quanto o cloro igual à configuração do gás nobre. E aí eles se atraem por atração eletrostática, já que um é positivo, o outro é negativo. E aí isso aqui é o que a gente chama de ligação iônica. Então na ligação iônica nós temos a transferência de elétrons. Transferência significa que um perde e o outro ganha. Isso é transferência, tá? Isso é transferência. Então um perde elétron, o outro ganha, formam íons, e esses íons se atraem por terem cargas opostas. Isso aí é a ligação iônica. Espero que você tenha entendido aí, a gente vai treinar um pouquinho mais à frente. Então, é uma ligação caracterizada pela transferência de elétrons de um metal que forma cátion, perdendo elétron. E esse elétron perdido vai para um ametal que ganha esse elétron e forma um ânion, implicando em uma atração eletrostática. Então, é isso que nós temos aqui. Então, nesse exemplo, o sódio tem a tendência de perder um elétron. O cloro vai ganhar esse elétron, vai ficar negativo, o sódio que perdeu fica positivo, e aí eles se unem aqui com diversos átomos aí de sódio e cloro, positivo e negativo, formando aqui um composto iônico, que é o cloreto de sódio, o nosso sal de cozinha. Então o sal de cozinha ele tem essa configuração aqui microscopicamente. Microscopicamente vai ser uma estrutura bem organizada, com os sódios aqui positivos, representados em roxo, e os cloros aqui negativos, representados em verde, e aí eles vão ficar aqui distribuídos, formando um sólido. Então, pergunta, por que o cloreto de sódio é sólido? Isso não é o acaso. Ele é sólido por qual motivo? Ele é sólido porque essa interação aqui entre sódio e cloro é uma interação muito forte. Por que ela é forte? Porque é uma atração positivo-negativa, é uma atração permanente, não é uma atração temporária, é uma atração permanente. Então, positivo e negativo, uma quantidade muito grande aqui de íons sódio e cloro, ficam se atraindo mutuamente, formando uma estrutura bem organizada, que vai gerar aqui a fase sólida. Então, é sólido por causa disso. Para eu fazer isso daqui ficar líquido,
eu tenho que quebrar essas interações e separar aqui esse sódio e cloro. E você acha que é difícil ou fácil fazer isso? É difícil ou fácil separar aqui uma atração eletrostática, positivo e negativo? É difícil fazer isso. Então significa que para eu fazer o cloreto de sódio ficar líquido, eu teria que aquecer uma temperatura muito alta, porque ia ser muito difícil fazer essa separação. Quanto mais difícil é, mais você precisaria aquecer para fazer essa separação. Então, por isso, é um composto sólido na nossa temperatura ambiente. Previsão das cargas iônicas. Aqui, como eu expliquei para você, o sódio perde um elétron, tem a tendência de perder um elétron, e todos os elementos do grupo dele também. Então, todos formam aqui cátions 1 positivo. Aqui, os elementos do grupo 2, tem 2 elétrons na camada de valência, a tendência vai ser perder esses 2 e formar cátions 2 positivo. Aqui o alumínio, que tem 3 elétrons de valência, a tendência vai ser perder esses 3 e formar um cátion 3 positivo. E os ametais, como eu falei para você, eles têm a tendência de ganhar elétrons, como é o caso do cloro. E aí o cloro tem a tendência de ganhar 1, fica 1 negativo. Todos os elementos do grupo dele também ficam 1 negativo. Esses aqui do grupo da família 6A, o grupo 16, tem a tendência de ganhar 2 elétrons, fica 2 negativo. E o nitrogênio aqui do grupo 15, ou família 5A, tem a tendência de ganhar 3 elétrons. Forma aqui carga 3 negativo. Então, só para você ver que isso aqui já dá para... você nem precisa fazer a distribuição eletrônica e analisar para ter essa informação aqui de qual é a carga dos íons formado pelos elementos, pelos principais elementos pelo menos, tá? Característica dos compostos iônicos. São compostos sólidos a temperatura ambiente, isso aí eu expliquei o motivo, são compostos estáveis, aquela interação eletrostática positivo e negativo é bem forte, então dá uma estabilidade para o composto, fazendo com que ele fique sólido à temperatura ambiente. São sólidos quebradiços. São sólidos os compostos iônicos, como sal de cozinha, porém não são sólidos rígidos, não são sólidos duros. São sólidos que ficam em pó, né? Ficam quebradiços. Então essa é uma característica geral dos sais dos compostos iônicos. São os sólidos quebradiços. Apresentam elevados pontos de fusão e ebulição. Isso aqui é a temperatura necessária para fazer o derretimento, para fazer esse sólido virar líquido. Como eu expliquei para você, precisa de uma alta temperatura para fazer isso. Então, por isso, esses compostos eles tendem a apresentar elevados pontos de fusão. E para fazer a ebulição, que é o líquido passar para o estado gasoso, requer mais aquecimento ainda, é mais difícil ainda. Então a temperatura de ebulição também é muito elevada para os compostos iônicos. Eles apresentam alta solubilidade em solventes polares. A gente consegue dissolver os compostos iônicos, como sal de cozinha, em solventes polares como a água, por exemplo. Dá para dissolver na água. Já não daria para dissolver na gasolina, por exemplo. Ela não vai dissolver o sal de cozinha porque a gasolina é um líquido apolar. Então não vai ter afinidade química e não vai ter solubilidade. Outra característica, os compostos iônicos eles são bons condutores de eletricidade quando eles passam pela fusão, ou seja, quando eles estão líquidos, quando eles estão derretidos, ou quando eles estão dissolvidos em um solvente. Então, a característica aqui, bons condutores de eletricidade, significa o seguinte: se você analisar a água pura, somente a água, ela tem uma certa condução de eletricidade, ela conduz a eletricidade, só que quando você pega a água e dissolve o sal de cozinha nela, essa condução de eletricidade aumenta significativamente. Por quê? Porque o sal ele apresenta cargas, como a gente viu lá, o Na positivo, cloro negativo. Essas cargas, quando elas estão no meio ali misturadas com solvente, fazem com que a condução de eletricidade aumente de uma forma muito grande. Então, por isso, eles são bons condutores de eletricidade quando eles estão líquidos ou quando eles estão dissolvidos.
Vamos aqui fazer uns exemplos para a gente treinar um pouco mais essa questão dos compostos iônicos. Escreva a fórmula molecular para os compostos iônicos formados pelos seguintes elementos. A gente viu que sódio e cloro, o sódio perde 1, o cloro ganha 1 e o composto formado é o NaCl. Agora, entre potássio e oxigênio, quantos elétrons o potássio perde, quantos oxigênio ganha, como é que fica a fórmula química do composto formado entre eles? É isso que a gente vai fazer aqui para cada exemplo. Então vamos lá. Primeiro aqui, potássio e oxigênio. Então, se você não souber quanto é a carga do íon formado pelo potássio, você deve primeiro fazer a distribuição eletrônica. Então o potássio tem número atômico 19, tem 19 elétrons. Então, fazendo aqui a distribuição eletrônica, termina em 3s2, 3p6 e 4s1. Se você fizer a contagem aqui, vai dar 19, que é a quantidade de elétrons que o potássio apresenta. E se você prestar atenção, você vai lembrar que é a mesma quantidade do sódio. Não por acaso. O sódio tem um elétron na camada de valência e todos os elementos do grupo dele, como o potássio, também vão ter. Então, nem precisaria fazer a distribuição eletrônica para saber disso, mas fazendo aqui para você enxergar isso certinho. Tem um elétron de valência, qual vai ser a tendência do potássio? Para ele igualar o gás nobre, para ele ficar com 8 na última camada, a tendência vai ser perder este elétron. E ao perder este elétron, a última camada passa a ser a terceira, que tem 8 elétrons. Então ele vai igualar o gás nobre assim, perdendo um elétron. Então vamos anotar isso aqui. O potássio tende a perder um elétron, e ao perder esse elétron ele vai formar o cátion, né? Ele vai ficar com carga positiva. A carga vai ser 1 positivo, porque é um elétron só que ele perde. E o oxigênio? O oxigênio tem 8 elétrons, número atômico 8. A distribuição eletrônica dele fica 1s2, 2s2, 2p4. Fazendo aqui a contagem, 2, 4, mais 4, 8. Então essa é a distribuição. Na última camada, que é a segunda, o oxigênio apresenta 6 elétrons. 2 mais 4, 6. Para ele chegar em 8, ele precisa ganhar 2. Ele tem 6, precisa ganhar 2. Então, a tendência do oxigênio é de ganhar 2 elétrons. E ao ganhar 2 elétrons, ele vai formar o íon oxigênio 2 negativo. Por que 2 negativo? Porque são 2 elétrons que ele vai precisar ganhar. Então, isso vale para o oxigênio e vale também para todos os elementos do grupo dele na tabela periódica. Todos vão formar íons aqui negativos, 2 negativo. Muito bem, analisando isso, sabendo disso, como é que fica a quantidade aqui para eu fazer uma ligação entre potássio e oxigênio? Como é que fica a quantidade? Perceba que não dá para ser um de cada, um potássio e um oxigênio. Por quê? Porque o potássio precisa perder um elétron e o oxigênio precisa ganhar 2. Então, um de cada não vai equilibrar aqui, não vai haver um equilíbrio. Qual é a quantidade para fazer um equilíbrio? A quantidade vai ser 2 potássios, a gente vai precisar de 2 potássios, aí a gente vai ter um total de 2 cargas positivas, que é um de cada. Então vai ter 2 potássios ligados a quantos oxigênios? A 1. Um oxigênio, que um oxigênio já é 2 negativo, então pode ligar aqui com 2 potássios. Aí a gente vai ter 2 cargas positivas e 2 cargas negativas. Então dessa forma a gente atinge o equilíbrio. Então a fórmula química do composto formado é K2O. Significa que a gente vai ter 2 potássios e 1 oxigênio. K2O. Espero que você tenha entendido esse raciocínio. Vamos fazer aqui um outro exemplo, caso você tenha necessidade, pause aqui a tela e anote o que foi importante. Vamos ao segundo exemplo, falar sobre cloro e cálcio. Como é que vai ser aqui a fórmula química do composto formado? Então, cálcio, se você voltar lá na tabela, ele está no grupo 2, ele tende a formar cátion 2 positivo. Mas vamos aqui analisar
distribuição eletrônica dele, ele tem 20 elétrons, termina a distribuição eletrônica em 4s2. Então, na camada de valência tem 2 elétrons. A tendência aqui vai ser ele perder os 2. E ao perder os 2, ele vai formar o cálcio 2 positivo. 2 positivo porque aqui ele perde 2 elétrons. E o cloro, como é que funciona? A gente já viu. Tem 7 elétrons na camada de valência. A tendência vai ser ganhar 1 para chegar em 8. E aí ele forma o cloro 1 negativo. E agora, como é que fica aqui a ligação entre cálcio e cloro? Não dá para ser um de cada novamente, porque não tem equilíbrio de cargas. Aqui é 2 positivo, aqui é 1 negativo. Então, para promover um equilíbrio, a gente vai precisar de um cálcio, um íon cálcio, 2 positivo, ligados a 2 cloros. Ligados a 2 cloros, cada um é 1 negativo, né? Então, dessa forma, a gente faz o equilíbrio desses íons. E aí, o composto formado vai ser CaCl2. Então, vai ter um cálcio e 2 cloros. Um cálcio e 2 cloros. Então, isso aqui é importante para você perceber como fica a fórmula química, né? Significa que o único composto que existe com cálcio e cloro é o CaCl2. Se você vê alguma variação disso aí, Ca2Cl, CaCl3, Ca2Cl4, esses compostos não existem. Não existem. Então só vai existir aquele que respeita o equilíbrio das cargas. Então, para promover o equilíbrio, precisa de um cálcio e 2 cloros. Então, essa é a fórmula do composto que existe aí, do composto cloreto de cálcio. Vamos a um terceiro exemplo, magnésio e enxofre. Como é que fica aqui a análise do magnésio e do enxofre? Vamos ver. Então, perceba que o magnésio é do mesmo grupo do cálcio, na tabela periódica, que a gente viu anteriormente. Se o cálcio tem 2 elétrons de valência, o magnésio também vai ter. Então eu poderia aplicar o mesmo raciocínio, mas vamos aqui analisar. Tem 12 elétrons, número atômico 12, fazendo aqui a distribuição termina em 3s2. Então tem 2 elétrons na camada de valência, a tendência vai ser perder esses 2, e ao perder esses 2 ele forma o magnésio 2 positivo. Ok? Forma o magnésio 2 positivo. Enquanto que o enxofre tem número atômico 16, ele é da mesma família do oxigênio que a gente viu há pouco. Então também você poderia aplicar a mesma ideia. Fazendo aqui a distribuição eletrônica termina em 3s2, 3p4. Aqui fazendo a soma tem 6 elétrons de valência. A tendência vai ser ganhar 2 para chegar em 8. Tem 6, a tendência é ganhar 2 para chegar em 8. E ao ganhar 2, ele vai formar o íon S2-, 2 negativo. Então, como é que fica a união entre magnésio e enxofre? O magnésio é 2 positivo, o enxofre é 2 negativo. Então, já há um equilíbrio das cargas. Então, basta um de cada. Um de cada já vai neutralizar essas cargas aqui. Então, o composto formado é o MgS. É um magnésio e um enxofre. Essa é a resposta aqui da letra C. Vamos à próxima alternativa, que pede para a gente fazer aqui o composto do alumínio e do oxigênio. Então vamos aqui analisar. O alumínio tem número atômico 13, distribuição eletrônica dele vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Fazendo a contagem aqui, 2, 4, 6, 12, 13. Então, os 13 elétrons estão distribuídos dessa forma para o alumínio. Na última camada, ele tem 3 elétrons na última camada. A tendência vai ser perder os 3, porque perdendo os 3, a última camada passa a ser a segunda e tem 8 elétrons. Com isso, ele iguala o gás nobre e ele consegue atingir uma forma que exista. Então, o íon formado pelo alumínio vai ser 3 positivo, porque ele tende a perder 3 elétrons. Enquanto que o oxigênio, que a gente já viu anteriormente, tem 6 elétrons de valência, a tendência vai ser ganhar 2 e
formar o íon 2 negativo. Muito bem, como é que fica agora a fórmula química do alumínio com oxigênio? Aqui é 3 positivo, aqui é 2 negativo. E agora, como é que a gente equilibra isso? Para equilibrar, a gente vai precisar de 2 alumínios, porque 2 alumínios vai dar um total de 6 positivo, e a gente vai precisar aqui de 3 oxigênios, que 3 oxigênios vai dar um total de 6 negativo. Então, dessa forma a gente faz o equilíbrio das cargas. Então a fórmula química vai ser Al2O3, 2 alumínios, que vai dar 6 positivo, e 3 oxigênios, que vai dar 2 negativo. Essa é a resposta da letra D. Vamos agora falar sobre a ligação covalente. Entendido aqui a ligação iônica, vamos falar agora da covalente. A covalente é uma ligação caracterizada pelo compartilhamento de elétrons de valência e, em geral, ocorre entre ametais. Então, vamos aqui ver a diferença da ligação iônica para a ligação covalente. Na iônica, nós tínhamos um elemento que perdia elétron, formava cátion, que é um metal, e nós tínhamos um elemento que ganha esse elétron e forma um ânion, que é um ametal. E aí tinha atração de positivo e negativo e formava o composto iônico. Na covalente, a gente não vai ter nada disso. Na covalente, a gente tem um compartilhamento de elétrons, ou seja, ninguém perde e ninguém ganha. Eles vão apenas compartilhar os elétrons. É um casamento aqui com união de bens. Ninguém perde, ninguém ganha. Todos compartilham aí os seus elétrons de valência da última camada. Então vamos ver aqui um esquema de como isso acontece. A tendência dessa ligação se dá da seguinte forma: você tem aqui os elementos separados, você tem aqui 2 átomos separados. A tendência é que ele apresente essa configuração. Você vai ter aqui o núcleo e em volta do núcleo a eletrosfera, a região com os elétrons, e o espaço vazio. Então esses átomos aqui estão separados. A partir do momento que eles vão se aproximando, começa a acontecer uma distorção da nuvem eletrônica. Por que acontece essa distorção aqui? Veja que estava uma esfera perfeita aqui, né? Por que começou a distorcer? Começa a distorcer porque na medida com que eles se aproximam, os elétrons desse átomo começam a ser atraídos pelo núcleo do átomo que está se aproximando, que aqui é positivo, o núcleo é positivo. Então começa a atrair os elétrons que são negativos da nuvem eletrônica desse átomo. Então começa a haver a distorção, começa a vir em direção ao núcleo. E a mesma coisa acontece com esse, os elétrons dele começam a ser atraídos pelo núcleo do outro. E ao aproximar mais ainda, a gente tem aqui uma ligação química estabelecida que está compartilhando os elétrons. Então os elétrons desse passam a fazer parte desse outro átomo e os elétrons desse fazem parte desse outro átomo. Com isso a gente tem a ligação covalente. Ninguém está perdendo elétrons, ninguém está ganhando. Eles estão compartilhando. Então essa é a característica. E se você me perguntar aqui qual ligação é mais forte, a iônica ou a covalente? Resposta: a ligação iônica é mais forte, com certeza, já que lá a gente tem atração eletrostática de positivo com negativo. Isso é muito mais forte do que esse compartilhamento de elétrons aqui. Então vamos a um exemplo aqui. Como é que a gente faz a ligação entre 2 átomos de cloro? Aqui não vai ter metal e ametal, tá? Aqui a gente vai ter a ligação entre elementos que podem ser iguais ou não, desde que eles sejam ametais. Então 2 átomos de cloro, como é que eles podem se ligar? Então vamos aqui entender. Analisando primeiro aqui a camada de valência, para a gente entender certinho. Ele vai ter aqui 17 elétrons. A gente já fez a distribuição antes. É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Aqui é a distribuição eletrônica do cloro. Ele apresenta 7 elétrons na camada de valência. A tendência é ele ganhar 1, né, para chegar em 8 e igualar a configuração de um gás nobre.
Só que ele não vai ganhar elétron aqui exatamente. Ele pode se ligar ao outro átomo de cloro, igual a ele no caso, e ele vai realizar a ligação covalente. A ligação covalente a gente representa dessa forma aqui, um tracinho. Esse tracinho aqui representa a ligação covalente. A gente pode representar assim, que é a forma mais simples. A gente pode representar assim, para a gente ver que é um compartilhamento de elétrons, o elétron do primeiro, o elétron do segundo sendo compartilhado, tá? Essas duas são as duas principais representações. O que você precisa analisar em relação a essa camada de valência? Como ele precisa ganhar um elétron, o raciocínio é o seguinte aqui, falando de ligação covalente, tá? O raciocínio é o seguinte: tem 7 elétrons, precisa de 1, então ele faz uma ligação. Ele tem 7 elétrons, precisa de 1 para estabilizar, então ele faz uma ligação covalente. Então esse é o raciocínio que você deve ter quando a gente fala de covalente. Quantos elétrons ele precisa? Precisa de 1, então ele faz uma ligação. Se ele precisasse de 2, faria 2 ligações. Se precisasse de 3, faria 3 ligações. Esse é o raciocínio que você deve ter, bem simples, quando a gente fala de ligação covalente. Então, como ele faz uma ligação, que ele precisa só de um elétron, então você vai ver aqui o cloro com um tracinho só, que é uma ligação que ele está fazendo. Então esse cloro aqui faz uma ligação e esse cloro aqui faz uma ligação. Então a gente pode representar dessa forma ou dessa forma. Qual é a diferença? Veja que nessa representação estão escritos aqui todos os elétrons da camada de valência. Ele não tem 7, então a gente escreve aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bolinhas azuis, é os 7 elétrons de valência que ele tem, igual a esse. Tem 7 elétrons também na camada de valência, que é o mesmo elemento. E aí eles vão compartilhar um elétron de valência. Vão compartilhar um elétron de valência, ou seja, eles vão fazer uma ligação covalente. Compartilhar um par de elétrons, quer dizer que eles estão fazendo uma ligação covalente. Então isso aqui dá uma certa estabilidade para ambos. Então essa é a ligação covalente. Vamos agora a um outro exemplo, falando aqui do oxigênio. O oxigênio ele faz quantas ligações covalentes? Vamos aqui tentar entender. A distribuição eletrônica dele termina em 2s2, 2p4. Ele tem 6 elétrons de valência. 6 elétrons de valência. Para chegar em 8, faltam quanto? Faltam 2. Então ele tende a ganhar 2 elétrons. Então ele faz quantas ligações? 2. Faz 2 ligações. Se ele precisa de 2 elétrons, ele faz 2 ligações. Aí você pode encontrar o oxigênio fazendo 2 ligações de 2 formas diferentes. Ele pode fazer 2 ligações simples, que é esse caso aqui, ó. Ele está fazendo 2 ligações simples, que é ele pegar um elétron dele, um elétron do hidrogênio no caso aqui, e compartilhar uma ligação, um par de elétrons, segundo par de elétrons. Aqui, ó, a representação que aparece os elétrons de valência. Ele tem 6, né? Aparece aqui os 6 e os dois pares que ele está compartilhando. Ele pode fazer então 2 ligações simples, 2 tracinhos aqui, ou ele pode fazer uma dupla ligação, que é, por exemplo, no O2, quando ele liga-se a ele mesmo. Aí ele faz 2 ligações de uma vez com outro elemento. Então ele pode fazer dupla, que é 2 ligações de uma vez, 2 pares de elétrons compartilhados de uma vez, ou 2 ligações simples, que é um par de elétrons compartilhado e o segundo par de elétrons compartilhado. Então depende, isso aqui depende com quem ele se liga, tá? Para saber se é simples ou é dupla, depende com quem ele se liga. Se ele estiver se ligando com um elemento que faça 2 também, ele faz a dupla. Se ele estiver se ligando com o hidrogênio aqui no caso, o hidrogênio só faz uma ligação, tá?
Então não tem como o hidrogênio fazer duas de uma vez. Então é uma ligação com um hidrogênio e uma segunda ligação com o segundo hidrogênio. É isso. Vamos aqui ao terceiro exemplo, falar do nitrogênio. O nitrogênio tem número atômico 7. Quantas ligações ele faz? Vamos ver. Ele tem distribuição eletrônica que termina em 2s2, 2p3. Aqui no caso ele tem 5 elétrons de valência. 5 elétrons de valência. A tendência vai ser ganhar quantos? A tendência vai ser ganhar 3 para chegar em 8. Se ele precisa ganhar 3, ele faz quantas ligações? Faz 3 ligações. Precisa ganhar 3 elétrons, faz 3 ligações. Aí a gente vai ter 3 possibilidades. Ou ele faz 3 ligações simples, por exemplo aqui, 3 ligações simples, ele ligado aqui a 3 hidrogênios. O hidrogênio só faz uma, né? Então faz uma ligação com o hidrogênio, só faz uma com o outro, só faz uma com o outro. Então você tem o hidrogênio fazendo 3 ligações e cada hidrogênio fazendo uma, que é a quantidade que ele faz. Então essa é uma possibilidade. O hidrogênio fazer 3 ligações simples, ou ele pode fazer uma dupla e uma simples. Por exemplo aqui, ó, tá fazendo uma ligação dupla e uma ligação simples. É 3 ao todo, né? É uma dupla e uma simples. Ou tem uma terceira possibilidade, que é ele fazer uma tripla ligação, que é ele fazer 3 de uma vez. Isso aqui normalmente é com outro nitrogênio, tá? Ou com carbono, pode ser também. Então, fazer 3 ligações de uma vez, que é uma ligação tripla. Então, essas são as possibilidades para o nitrogênio. Como ele faz 3 ligações, ele pode fazer 3 simples, uma dupla e uma simples, ou uma tripla. Aí depende de com quem ele está se ligando. Outra possibilidade, outro exemplo, é o carbono. Carbono, como você pode ver aí, ele faz 4 ligações. Por qual motivo? O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. Tem 2s2 e 2p2. Tem 4 elétrons de valência. Para chegar em 8, para igualar o gás nobre, ele precisa ganhar 4. E ao ganhar 4, ele faz 4 ligações. Essas 4 ligações, elas podem ser feitas dessas formas aqui. Depende com quem ele se liga. Pode ser 4 ligações simples. Pode ser uma ligação dupla e 2 simples, também é 4. Pode ser 2 duplas, também é 4 ligações. Pode ser uma tripla e uma simples, também é 4 ligações. Ele não pode fazer 4 ligações de uma vez. Colocar uma quarta ligação aqui, por exemplo, fazer 4 de uma vez, isso daí não existe, tá? Pelo menos até onde se sabe, no presente momento não existe 4 ligações de uma vez. Então, essas 4 ligações elas podem ser feitas dessas 4 formas diferentes aqui. Então, exemplos aqui, ó. 4 ligações simples, por exemplo, aqui com 4 hidrogênios. Aqui, uma dupla ligação e 2 simples. Aqui ele está ligado a um outro carbono, né? Que também tem 4 ligações, uma dupla e 2 simples. Ou ele pode fazer uma tripla e uma simples, que é aqui, por exemplo, com outro carbono. Ou ele pode fazer 2 duplas ligações, como esse aqui do meio. 2 duplas ligações, totaliza 4 também. Aqui uma dupla e 2 simples. Então essas são as possibilidades para o átomo de carbono. Representação dos compostos covalentes. A gente pode escrever eles de 3 formas. A primeira forma é essa daqui, que você já deve ter visto. O CO2, por exemplo. CO2, H2O. Isso daqui a gente chama de fórmula molecular. A fórmula molecular, ela nos passa de informação somente a quantidade dos átomos presentes. Eu sei que tem um carbono e 2 oxigênios, mas eu não sei como eles estão ligados. Eu só sei os elementos e quantidade. É só isso que aparece aqui. Então essa aqui é a fórmula molecular. A fórmula estrutural, ela mostra as ligações covalentes que estão aqui entre os elementos. Então, no caso aqui, o hidrogênio faz uma ligação
Então é isso que a gente vê aqui, somente uma ligação simples, hidrogênio ligado a hidrogênio. O oxigênio faz duas ligações, então a gente vê uma dupla aqui. Nitrogênio faz 3 ligações, a gente vê aqui uma tripla. No H2O a gente tem o oxigênio que faz duas simples, e o hidrogênio que faz uma simples. No CO2 a gente tem o carbono que faz 4 ligações, no caso aqui são duas duplas, e o oxigênio que faz duas, que ele faz a dupla ligação. Então essa aqui é a fórmula estrutural, ela é um pouco mais detalhada, que aparece as ligações. E a gente tem ainda a fórmula eletrônica. O que mostra aqui a fórmula eletrônica? Ela mostra as ligações covalentes por meio aqui do compartilhamento, só que ela mostra também aqui os elétrons da camada de valência. O oxigênio, como a gente viu anteriormente, ele tem 6 elétrons de valência. Então aparece aqui, ó, todos os 6 elétrons. Aparece aqui todos os 6 elétrons. E os elétrons compartilhados. Ele tem 6, compartilha 2 para fazer aqui as duas ligações. Então essa aqui é a fórmula eletrônica. Aparece os elétrons de valência. Na fórmula estrutural aparece só as ligações. E na fórmula molecular aparece só os elementos e quantidades. Então essas são as 3 formas que nós temos de representar um composto covalente. Determinação do caráter de uma ligação. Então você pode determinar se um composto é iônico ou covalente não apenas vendo se é metal ligado com a metal ligado com a metal. Tem uma forma mais precisa de determinar isso, que é através do cálculo da diferença de eletronegatividade. Então vou já mostrar para você aí. Se essa diferença de eletronegatividade ela for maior ou igual a 1,7, o composto é iônico, de certeza. Se essa diferença de eletronegatividade for menor do que 1,7, o composto é covalente. Então vamos ver aqui, onde que eu encontro o valor da eletronegatividade? Na tabela, não em qualquer tabela, tá? Essa daqui é uma tabela de eletronegatividade. Aí aparece aqui embaixo o valor da eletronegatividade dos elementos químicos. Então, tendo esse valor aqui, que é o valor da eletronegatividade, você pode calcular aí, de acordo com o composto, qual é a classificação dele, se ele é iônico ou covalente. Você vai fazer aqui o cálculo da diferença. Então, vamos a um exemplo. Sabendo que é maior ou igual vai dar iônico, menor que 1,7 vai dar covalente. Sabendo disso, vamos fazer aqui para o HCl. HCl é iônico ou covalente? Então, para isso, você vai consultar a tabela. Você vai ver aqui, ó, eletronegatividade. Deixa eu voltar aqui. Eletronegatividade do cloro é 3. Eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Então você vai fazer a diferença, que é o maior menos o menor, né? Então vai ser 3 menos 2,1. Vamos voltar aqui. 3 menos 2,1, que dá 0,9. 0,9 é menor do que 1,7. Então o HCl é um composto covalente. Está confirmado realmente que é um composto covalente. NaCl, você vai pegar a eletronegatividade do cloro, que é 3, e subtrair a eletronegatividade do sódio, que é 0,9. Fazendo aqui o cálculo vai dar 2,1. 2,1 é maior do que 1,7. Então NaCl é um composto iônico. Tem ligação iônica nesse composto. Então, por meio desse cálculo aqui, você pode determinar isso com maior precisão, tá? Se o composto é iônico ou covalente. E o último tópico da aula de hoje, vamos falar da ligação metálica. A ligação metálica, ela é explicada não pela teoria do quinteto, que fala dos 8 elétrons na camada de valência. A teoria do quinteto, ela sustenta a ligação iônica e covalente. Ali os elementos têm que se organizar para ficar com 8 elétrons de valência. Na metálica não. A metálica é explicada
pela teoria do mar de elétrons. Vamos aqui entender, bem simples, bem fácil daqui. A teoria do mar de elétrons, ela fala pra gente que os metais, em geral os metais, eles apresentam na sua superfície elétrons livres, e os elétrons estão em movimento desorganizado, tá? Movimento desorganizado na superfície dos metais. Tanto é que se você pegar na tomada, se você meter o dedo na tomada, você vai levar um choque, né? O que é o choque? O choque é quando você entra em contato com uma carga ordenada de elétrons. Você tem os elétrons se movimentando de forma organizada na tomada. Então você leva o choque porque os elétrons estão ali organizados, e aí eles fornecem corrente elétrica que você sente através do choque. Agora, se você pegar no objeto metálico, você não leva choque imediatamente, porque esse objeto metálico, ele tem elétrons ali na superfície, só que o movimento não está organizado, o movimento está desorganizado desses elétrons. Por isso que você não vai conseguir pegar o choque ali só de pegar no metal. Mas, se esse metal ele for submetido a uma carga externa, no caso, imediatamente todos esses elétrons eles vão se organizar. Então, vamos supor que esse quadrado aqui ele seja um metal. Esse quadrado aqui seja um metal. Se você pegar essa ponta aqui e fornecer corrente elétrica, todos os elétrons desse metal vão se organizar. Então, significa que se você fornecer corrente elétrica num pedaço do metal e você tocasse aqui na outra extremidade, você colocasse a mão aqui, você pegaria choque, porque todos os elétrons se organizariam. Organizou primeiro, essa organização ela passa por toda a extensão, por toda a superfície do metal. Então isso vale para a eletricidade. A eletricidade se propagaria aqui por toda a extensão do metal. Isso vale também para o calor, para o aquecimento. Se você aquecer um pedaço do metal, todo o metal fica aquecido. O aquecimento não fica restrito só à parte que está em contato com a fonte de calor. Um exemplo disso é a panela de alumínio. Se você esquenta no fogão a panela de alumínio, a parte de baixo da panela fica em contato com o fogo, mas o cabo da panela está quente. Como é que o cabo esquenta se quem está em contato com o fogo é a parte de baixo? Porque o calor se propaga pelo metal. Então essa é uma propriedade dos metais, são bons condutores de calor. Se aquece uma parte, o calor se propaga por toda a extensão e conduz eletricidade também. Se você fornecer corrente, todos os elétrons se organizam e toda a extensão do metal fica eletrizada. Então, tudo que eu expliquei para você até agora sobre isso aqui é a teoria do mar de elétrons. Fala dessas características dos metais, de serem bons condutores de calor e eletricidade. Então, explica aqui a condutividade elétrica e térmica dos metais. E as ligas metálicas, como é que funciona? Como é que funciona para a gente fazer a mistura de metais para fabricação de joias ou fabricação de outros objetos? Então, a mistura entre dois ou mais componentes, liga metálica, tá? É a mistura entre dois ou mais componentes em que pelo menos um deles seja metal. Como é que essa mistura vai acontecer? Então, o metal deve estar em maior quantidade na mistura para que seja considerada uma liga metálica. Consiste na fusão dos componentes. O que é a fusão? A fusão é o derretimento, é passar da fase sólida para a fase líquida. Aí nós temos a fusão. E para fazer a fusão de um metal é muito complicado. A gente tem que aquecer a temperaturas muito altas. Então veja aqui na imagem. Isso aqui para fabricar, por exemplo, uma joia, para fabricar um cristal, você tem que colocar uma temperatura extremamente alta aqui, que consiga fazer o derretimento, ou que a gente chama de fusão, desses elementos constituintes. A temperatura aqui passa dos 1000 graus tranquilamente, passa dos 1000 graus aqui.
Então, com essa temperatura elevada, os elementos ficam líquidos. E aí, uma vez que eles ficam líquidos, fica fácil de fazer a mistura deles. Então, essa mistura não vai levar em conta aqui camada de valência, não vai levar em conta nada disso. Então, nada vai ser explicado pela questão aqui da regra do quinteto, quando a gente fala de ligas metálicas, tá? Então, fez aqui a fusão dos componentes, fez a liga metálica. Qual é o objetivo disso? A finalidade desse processo é fornecer ou modificar propriedades que os metais não apresentam, como, por exemplo, melhorar a condutividade elétrica e térmica do material. Então, com esse intuito aqui, a gente pode misturar o elemento com outro elemento, com a finalidade de melhorar aqui a condutividade elétrica e térmica. Ou ainda, pode aumentar aqui a resistência à corrosão, para fazer o elemento durar mais, ter maior durabilidade, para ele demorar mais para oxidar, para perder ali as suas características de metal, que na medida com que a corrosão vai acontecendo, eles vão perdendo. Então essa resistência aqui ela pode ser obtida também através da mistura, formando uma liga metálica. Aumentar o brilho, a gente pode dar brilho no determinado elemento fazendo a mistura dele por meio da liga metálica. Resistência mecânica, para ele aguentar mais impacto. Temperatura de fusão, você pode aumentar a temperatura de fusão fazendo a mistura com outro elemento que tenha temperatura de fusão mais elevada. Então, com isso você obtém aí esses benefícios. Então, exemplos aqui de ligas metálicas, a gente tem, por exemplo, o aço, que é uma liga metálica que a gente conhece bastante no nosso dia a dia. O aço é feito de quê? O aço é feito de ferro e carbono, numa proporção aqui de 98,5% de ferro e 0,5 a 1,7% de carbono. Então, fazendo essa mistura, nós temos o aço que vai ter aí inúmeras aplicações. Então, a gente tem aqui uma liga metálica, que é o aço. Então, a liga metálica ela é caracterizada por ter o metal em maior quantidade na mistura. Então, nós temos a liga metálica chamada aço. E o aço inox. O aço inox é uma liga metálica formada por cromo e níquel. Esses são os elementos que dão origem ao aço inox. Aí são elementos mais raros, mais difíceis de achar do que o ferro e carbono, então esse daqui tende a ser mais caro. Então estruturas aí de aço inox elas tendem a ter um preço mais elevado. Outro exemplo de liga metálica é o bronze, que a gente conhece lá das medalhas de bronze do terceiro lugar de competições, ou o bronze também era usado para fabricação de moedas de 5, de 10 centavos, usava bronze para fazer esses materiais. O bronze é formado por cobre, 90% de cobre e 10% de estânio, que é um elemento químico aí misturado ao cobre para gerar o bronze que nós conhecemos. O latão é um outro exemplo de liga metálica que é formado a partir da mistura de alumínio, cobre e zinco. Então a gente vai ter aqui o latão. Muito bem, finalizada essa parte, vamos fazer uma questão aqui para terminar a aula de hoje, falando sobre a ligação química. Um elemento X possui configuração eletrônica igual a 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, e um elemento Y possui configuração eletrônica 1s2, 2s2 e 2p4. Da ligação iônica entre esses dois elementos resulta o composto de fórmula molecular. Qual vai ser a fórmula formada do composto aí formado entre X e Y? Qual vai ser a fórmula? Então vamos aqui analisar. O X tem essa distribuição eletrônica, tem 2 elétrons na última camada, que é a terceira camada, tem 2 elétrons. Então a tendência do X vai ser o quê? Perder 2 elétrons. Essa vai ser a tendência do X. Para perder 2 elétrons,
a segunda passa a ser a última camada, tem 8, e ele estabiliza. Com isso ele vai produzir aqui o x2+, e o y, que tem 6 elétrons na última camada, tendência do y vai ser ganhar 2. Ganhando 2 elétrons, ele forma o y2-. Então, como é que a gente une aqui esses elementos para fazer o composto? Vai ser um de cada, porque um de cada já tem a carga equilibrada, neutralizada. 2 positivo e 2 negativo. Então, um de cada já gera o composto. Então, a ligação iônica vai gerar aqui XY. Um X e um Y. Já vai ser o suficiente para neutralizar as cargas. Muito bem, espero que você tenha entendido aqui a letra A, a resposta dessa questão. Obrigado por ter assistido essa aula. Você assistiu bastante tempo de aula, parabéns para você, tá? E até o próximo vídeo.